ארצות הברית מאיימת שלא תיתן לנו טילים מדויקים. וואלה, יש לי חדשות לארצות הברית. יש לנו טילים לא מדויקים, ויש לנו את הזכות להתגונן. אז אולי במקום להשתמש בטיל מדויק ולהוריד חדר ספציפי, או בניין ספציפי, אני אשתמש בטילים הלא מדויקים שלי, ואני פשוט אמוטט 10 בניינים. 10 בניינים! 10 בניינים! זה מה שאני אעשה. لا إله إلا الله. شظايا شظايا يا أولاد، شظايا يا أولاد، الله يستر الله يستر. قصف بالقرب من المكان، مكان الخيام، قصف قريب جدا على بعد 100 متر. لا حول ولا قوة إلا بالله. Gottlieb não é um sobrenome semita, não é iraquiano, não é egípcio, não é siríaco, não é palestino, não é sírio, não é assírio. Não é libanês, é alemão. Exatamente como que nós falamos. Os askenazes são judeus, mas não são semitas. Eles são basicamente alemães e poloneses, descendentes de uma migração dos cáceros dos séculos 10 e 11, séculos 10 e 11. Aqui a migração. Então Gottlieb, evidentemente, não é alguém semita. As vítimas dos europeus, porque só 3% das vítimas nazis eram alemãs. E ainda que os alemães exercessem cargos de comando, a execução quase sempre ficou a cargo de europeus, vamos deixar claro que eram europeus, lituanos, letões, estonianos, eslovacos, tchecos, ucranianos, muitos poloneses. Foram essas pessoas que executaram os crimes cometidos entre 1933 e 1945 por europeus. A tragédia da Shoah foi essencialmente europeia. Ela não aconteceu na África, não aconteceu nas Américas, não aconteceu na Ásia. Foi um crime europeu, pelo qual eles colocaram os asiáticos do Oriente Médio, sudoeste da Ásia, para pagar. E o fato dessa senhora, Gottlieb... Boa tarde, amigo. Boa tarde. Ser alemã ilustra muito bem aquilo que a gente fala sempre. Eles não são um povo, eles são prosélitos de uma religião. São europeus, são colonos europeus que são sistematicamente, há 75 anos, expulsando os habitantes indígenas de uma região da Ásia sob argumentos religiosos sem fundamento histórico e genético e cultural, com o apoio, a cumplicidade, a participação ativa das nações europeias, dos Estados Unidos, do Ocidente como um todo e, claro, da ONU. É isso que tem acontecido. Mas a questão fundamental aqui é a seguinte: sem poder recorrer à mentira e a velha estratégia ataca como Estado, se defende como religião, só restou a eles a violência. E a violência, gente, ela é interessante. A violência, ela nunca é uma pergunta, né? Ela nunca é a resposta, perdão. Ela é a pergunta, a resposta é sim. Até você encontrar o mais forte que você. E é exatamente isso que está acontecendo. A popularidade dos Estados Unidos despencou do mundo inteiro. No mundo árabe, no mundo islâmico, são 2 bilhões de pessoas,
Não caiu, não. Desabou. Desmoronou. Então os Estados Unidos, o Ocidente, estão pagando um preço caríssimo por apoiar o Estado ilegítimo. E o interessante de preços caríssimos em sociedades capitalistas é que não é difícil, numa sociedade capitalista, você chegar à conclusão que não vale a pena pagar tão caro por um retorno tão baixo. Simples assim. Vale a pena? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, mas nesse caso a alma é pequena. Ela está orientada pelo dinheiro. Então, não vale a pena. Os Estados Unidos já suspenderam o fornecimento de armas e munições. É por isso, inclusive, que é descendente de alemães. Gottlieb não é, repito, um sobrenome da Terra Santa. Estava apoplética que os Estados Unidos estavam se recusando a fornecer armas e munições. E eles não têm capacidade industrial, não têm matéria-prima, estão cercados por inimigos, não têm acesso a coisas básicas. O que eles vão fazer? Exercer a violência? É o que eles estão fazendo, né? Vamos chamar de Rafa, eu sei o nome certo da cidade, mas não posso ficar pronunciando. O que está acontecendo em Rafa começou ontem. É um massacre para o mundo inteiro ver. E esse é o problema. Não adianta fechar o sinal da Al Jazeera, bloquear o TikTok ou o Telegram. As notícias hoje, com o grau de tecnologia atual, chegam no mundo inteiro, quase em tempo real. Não dá para você simplesmente esconder. Não dá para você falar, o New York Times, CNN, BBC, Deutsche Welle. Mintam, por favor, mintam. Mintam como sempre. Mintam como se a vida de vocês dependesse disso. A vida não, mas os lucros sim. E eles mentem, só que não adianta nada. Porque a verdade escapa pelas mãos como areia fina. Por essas novas redes sociais e plataformas. Mentir, reitero, não resolve mais. E a violência é uma coisa, é um jogo que pode ser jogado por dois. Se eu estivesse cercado por 400 milhões de árabes e 2 bilhões de muçulmanos e fosse um paísinho ridículo que todo mundo odeia, e odeia cada vez mais, e que só tivesse 7 milhões de habitantes, eu tomaria muito cuidado. Mas tomaria muito cuidado mesmo. Porque veja bem, as pesquisas de opinião dão conta que 80% dos habitantes do Estado ilegítimo são a favor de tudo o que o Estado ilegítimo está fazendo. Quando a gente coloca outro cálculo, tá, mas qual que é o percentual de uma religião específica dentro do Estado ilegítimo? É 80%. Os outros 20% são árabes, cristãos. Cara, aí não dá, né? Fica claro que para buscar o inocente você tem que peneirar muito. E essa é uma conta que está sendo feita por cada vez mais gente e países. Como eu disse, não é inteligente. Se você tem 7 milhões de pessoas cometendo atrocidade ou concordando com elas num espaço muito pequeno, cercado por 400 milhões de pessoas que se identificam com as vítimas da violência, e ao lado de 2 bilhões de pessoas da mesma religião das vítimas da violência, eu diria que uma atitude ponderada, ou pelo menos cínica, seria mais adequada. Só que parece que os ilegítimos
perdendo o discurso, encontraram na violência a resposta. Só que, reitero, esse é um jogo que pode ser jogado por 2, ou por 400 milhões, ou por 2 bilhões. E aí, gente, 2 bilhões versus 7 milhões é muito mais do que 7-1. Então eles estão condenados. A questão é o preço que eles vão pagar pela derrota. E honestamente, eu tô cada vez mais crendo e temendo, na verdade, que vai ser o preço mais alto possível. Mas é uma escolha que eles têm feito, né? Plantado ventania. E isso é opcional. Agora, a colheita da tempestade, essa vai ser obrigatória. Eu não vou falar mais porque eu não posso, eu não devia também hoje. Mas amanhã eu não vou... vou tentar fazer vídeo de estúdio. Mas eu prometi lá na minha mãe. Então... já tô bem. Como eu disse, tá? O Dr. Kleber é ótimo, mas ele não sabe tanto assim não, né? Eu tô ótimo, nem tá sem sangue, tá tudo bom. Então amanhã eu já volto aqui no canal. Certinho? Tenha uma ótima noite, descanse bem. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês.